surfista, videomaker, já sentou do lado do nosso videomaker. E Léo, o homem das imagens aéreas. Título da mensagem desse domingo de manhã: Cogitando das coisas do Espírito. Cogitando das coisas do Espírito. Ô Reneto, joga as Bíblias aqui assim para mim também, viu? Mateus 16, já abre ali, depois tu vai, 21. Obrigado. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para onde? Para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E aí tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós nos assentamos e nos aquietamos para ouvir a Tua voz nessa manhã aqui na Ohana, Pai. Obrigado por mais um mês que começamos. Obrigado pelo primeiro semestre, tudo aquilo que o Senhor nos favoreceu até aqui. E agora, Senhor, entramos num tempo novo, numa reta que vai nos levar até o final de 2026. Há tantas coisas para acontecer no mundo, no Brasil, nas nossas vidas. E nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha compaixão das nossas vidas, do nosso país, das famílias. Que o Senhor possa enviar o favor, a bondade, a graça, a misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas nesse segundo semestre, Pai. E que de fato, de verdade, o que o Senhor tem nos ensinado e nos ensinará no decorrer dos cultos desse mês de julho, que a gente possa ser transformado de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E chegar ao final do mês de julho, estarmos mais semelhantes a Jesus Cristo, ao caráter do nosso Redentor, a integralidade do nosso coração rendido ao Espírito de Deus. E que cada um de nós, de fato e de verdade, seja regenerado por meio do teu Espírito Santo. Assim oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Mês de julho, Deus, Ele vai renovar o nosso entendimento exatamente sobre essa, não só tema, mas eu creio que é a nossa caminhada de jornada de fé com Jesus Cristo. A pessoa mais
ignorada, vamos dizer assim, da igreja é o Espírito Santo. E ele é Deus. E como Deus, ele tem sentimentos, vontade, ele tem uma personalidade. Tiago diz que ele tem ciúme da gente. Quando a gente flerta com o mundo, flerta com o pecado, porque o Espírito nos ama tanto que ele sabe o que é melhor para nós. Então, a pastora Ruth diz que eu não tenho ciúme dela. O doentio não, porque eu confio nela. Agora, quando eu vejo que ela está indo por um caminho que vai prejudicar ela, a gente fala, não, mas peraí, volta para cá, é aqui. Então, o Espírito Santo é a pessoa a qual nós deveríamos nos relacionar mais do que qualquer pessoa dentro da igreja. Porque esse é o tempo do Espírito sobre a igreja. Jesus disse, eu vou subir, mas eu vou enviar um consolador para vocês. Paulo vai dizer lá no finalzinho da sua carta em Coríntios, que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos. Ou seja, comunhão é relacionamento, comunhão é viver junto. Amém? E comunhão na igreja não é só no domingo de manhã, é comunhão, é comungar de fé, de vitória, de dificuldades, de lutas. Por isso que a gente é uma comunidade. Para caminhar junto, termos tudo em comum daquilo que diz respeito ao reino dos céus. E é justamente o Espírito Santo que vai nos trazer clareza e entendimento daquilo que é os valores e princípios de Jesus Cristo, para que a gente possa viver esse tempo e essa dispensação do Espírito. E quando se fala viver no Espírito, muitas vezes, por termos uma raiz e um pezinho no pentecostal, nós já trazemos à memória os dons espirituais. Galera falando alto, berrando, girando, aquela loucurada toda e tal. Mas isso são dons. O viver no Espírito é mais profundo. Porque tem gente que tem carisma, mas não tem caráter. Então, o cara recebeu dons de Deus para edificar a igreja. E pessoas são abençoadas por pessoas exercerem esses dons espirituais. Mas a pessoa em si não tem caráter. Jesus disse, pessoas vão chegar naquele dia e vão dizer, mas eu curei, eu profetizei, eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus fala, mas quem é você? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Está lá em Mateus 7. Então, olha a importância que nós temos de fato e de verdade sermos pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, como está lá em Tito 3,5. Abra sua Bíblia aí, Tito 3,5. E essa regeneração vem de realmente ser uma pessoa nova. Não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, Paulo está dizendo para... não é o teu esforço próprio. Não são os teus sacrifícios pessoais. Mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Por isso, lá em João capítulo 3, Jesus falou para um homem muito religioso, um homem que entendia das leis de Moisés, que entendia do Pentateuco, da Torá dos judeus. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o velhinho pirou e disse, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, a minha mãe já morreu, como é que eu vou entrar na barriga dela de novo? Ele falou, não, você não entendeu, uma coisa é nascer biologicamente, outra coisa é nascer do Espírito. Quem não nascer do Espírito e da água não vai ver e nem viver o reino do céu.
E aqui no texto que nós usamos como base da nossa ministração dessa manhã, da nossa pregação, a gente vê Jesus começando a falar daquilo que iria acontecer com ele. Era necessário que ele fosse preso, condenado, crucificado, que ele iria ressuscitar, e estava começando a trazer para os seus discípulos. Aí Pedro, daquela personalidade dele, né, naquele temperamento sanguíneo, ele já saiu, puxou Jesus de canto, falou: não, Jesus, vem cá, deixa eu falar uma coisa para ti. Estás amarrado, o senhor vai morrer, vai... Não, que isso? Não vai acontecer. E se você olhar um pouquinho antes, Mateus 16 ali, Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí, um diz que o senhor é o Elias, outro que é o João Batista que foi decapitado. Aí Jesus, tá, e vocês que têm caminhado comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou: uau, parabéns, porque não foi você, na sua carne, que entendeu isso, foi o meu Pai que está no céu que te revelou, que te deu compreensão dessa verdade espiritual. Aí ele já cresceu, ficou grandão, né? Aí logo depois Jesus começa a falar do sofrimento, das coisas que teriam que passar. Aí Pedro larga essa. Fala: não, Jesus, tu não vai para a cruz, tá maluco? Como diz nossos irmãos, capaz, meu, tô de horror contigo, hein? Aí Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Um pouquinho antes ele disse sobre essa: tu és Pedro, pedra. Agora ele está dizendo: tu é pedra de tropeço. Tu não vai me fazer tropeçar porque você está cogitando, pensando, desejando as coisas da terra. E eu vim à terra para trazer o céu, e não tem como viver as coisas do céu na terra se não passar pela cruz. Vou repetir para você. Vou te dar a chance de anotar aí, Marcos. Não tem como viver o céu na terra se não passarmos pela cruz. Então, viver no Espírito é muito mais profundo do que a gente imagina, gente. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 6. Abra sua Bíblia comigo aí. Romanos 8, verso 1 ao 6. Você quer um resumo, uma síntese de todo o Novo Testamento? É Romanos capítulo 8. Você quer entender o Evangelho de Jesus? Foque em Romanos 8. Sabe aquele, você que gosta de churrasco, aquela peça assim que macia, não tem como o churrasqueiro errar ela. Espiritualmente falando, é Romanos 8. Eu vou ler só o comecinho aqui para a gente desenrolar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne. Quem? Pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Se a gente pegar Romanos 7, você vai ver que Paulo fala exatamente essa condição do homem de ser escravo do pecado. Porque até então, quando não havia lei, não tinha o peso da escravidão do pecado. Porque se não tem, não pise na grama, eu vou pisar na grama. Se não tem o piso na grama, a grama vai continuar verde. Todo mundo vai andar na calçada. Botou a plaquinha, não pise. A estradinha na grama vai existir. Porque a força da lei é o pecado. Então, a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés nas tábuas de pedra, não é ruim, gente, ela é boa. Só que ela não pode nos salvar, ela não pode nos regenerar. E ela vai nos fazer o quê? Quando diz, não cobiçarás. O que o homem faz? Não matarás. E aí Paulo está dizendo agora em Romanos, agora vocês não estão mais debaixo da lei da condenação e da morte. Agora vocês estão debaixo da lei do Espírito. Ou seja, se nós estamos debaixo da lei do Espírito, o peso da culpa e da condenação já não existe mais por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Quando ele fala aqui que levou na carne, estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, está falando do próprio Jesus quando foi crucificado na cruz. Quem deveria ser executado pela lei do pecado éramos nós, não Jesus. Mas Jesus nos substituiu no Calvário. Então, se ele levou sobre si as nossas culpas e condenações e morte, consequentemente nós que cremos e confiamos na justiça dele, no amor que ele tem por nós, recebemos de graça o perdão, a cura, a salvação, a vida eterna e o penhor, a garantia dessa vida eterna, Deus trouxe para nós. Ele colocou o próprio Espírito dele eterno sobre a nossa vida. Só que nós não somos seres espirituais. A gente se vê, a gente sente, a gente ainda é ser humano. Então há essa dicotomia entre nós viver a carne e também agora, porque nascemos do Espírito, também temos uma vida espiritual. E as pessoas confundem religião com espiritualidade. Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Religião é a cultura do homem tentando se aproximar e se relacionar com Deus. Só que como é que eu vou me relacionar com Deus que eu nem conheço? Eu não tenho nada contra a autoajuda, só que a autoajuda até hoje não ajuda ninguém. Porque nós precisamos da ajuda do alto. E o que Jesus está falando aqui para os discípulos não é sobre autoajuda. Ele está falando sobre autossacrifício. Porque quem quiser se salvar, vai carregar a sua cruz. Ou seja, em inglês, cruz, como é que é em inglês? Cross. Cross. E cross é mortificação. Ninguém vai para a cruz para viver. Quem é crucificado vai para morrer. Então, Jesus morreu por nós. Ele mortificou o nosso pecado e a nossa carne. Então, como é que hoje eu, que nasci do Espírito, vou permanecer no pecado? Não tem como, gente. Não tem como eu continuar cogitando das coisas da terra, da carne, da minha concupiscência. Então, há uma luta diária, uma guerra da nossa carne com o Espírito. Gálatas 5, vamos ler do 16 ao 25, é um pouquinho longo, mas continue com atenção aí. Para que a gente entenda esse início de mês, eu estou te dando uma introdução bem fundamentada na palavra. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito,
E quando fala letra maiúscula ali, ó, está falando do próprio Espírito de Deus. Não é letra minúscula, não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus. E jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, luta, guerreia, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, ó, não estáis debaixo da lei. Qual que é essa lei? Da condenação e da morte. A lei do pecado. A gente está livre dela. Por isso que Paulo começa Romanos 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo pagou o preço. Cristo fez o sacrifício. Aí hoje a religião quer que você continue pagando o preço, que você continue sacrificando. E por isso que a pessoa paga preço, sacrifica e continua com um sentimento que ainda está devendo. Um dos piores sentimentos que o ser humano tem é um sentimento de culpa, de condenação. Mas tem um ditado popular que o Manezinho, não sei se o pessoal também fala lá para o interior do Paraná. Quem não deve, tem também esse lá. Mas tá cheio de gente devendo lá. Muita gente. Se eu não estou devendo, eu não tenho que me preocupar, eu estou em paz. Porque Cristo pagou o preço. Cristo pagou a dívida. Cristo me livrou da morte. É isso que Paulo está dizendo. Continuando. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, ó, crucificaram quem? A carne. Ou seja, mortificamos os nossos desejos na cruz de Jesus. Com as suas paixões e concupiscências, né, desejos. Ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o viver no Espírito é o nascer de novo. Agora, o andar é todo dia. Todo dia nós vamos ter que ter uma escolha. Eu vou alimentar os meus desejos ou eu vou alimentar o Espírito na minha vida? Quanto mais eu me fortaleço espiritualmente, mais eu vou andar no Espírito. Quanto mais eu satisfazer os meus desejos, mais eu vou andar na carne. É assim que funciona. E nós que somos de Cristo, já crucificamos o nosso eu, ou não? Mais ou menos, pastor. Estou quase indo para a cruz, mas ainda o bichinho está aqui ainda. Essa é a natureza. Por isso que nós nascemos de novo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criação, porque ela é do Espírito. Não é natural, não é terrena, não é carnal. Aí o que acontece hoje em dia? As pessoas vêm para a igreja e são influenciadas e ouvem a respeito de uma pregação que não fala de cruz, mas que fala sobre a vida dela na terra. Não faz sentido. Como não, pastor? Deus não abençoa? Abençoa. Mas isso é consequência, isso é acréscimo.
O fundamental é a vida espiritual. Independente se tu vai chegar aqui de carro importado ou tu vai chegar a pé. Independente se a tua conta está vermelha ou está bombando em azul e teus bitcoins. Para Deus, meu irmão. Agora, você tem andado na carne ou no espírito? Você tem agradado a Deus ou a tua carne? Porque tem muita gente que a gente acha que é irmão, mas está nas igrejas, nas congregações e são inimigas da cruz. Elas não são amigas da cruz, porque elas não querem carregar a cruz. Elas querem carregar o umbigo delas, elas querem satisfazer o umbigo delas. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Irmãos, sede imitadores meus. Paulo está dizendo, vocês precisam me imitar, vocês precisam ter como padrão de vida, de fé, o que eu tenho. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual era o modelo de Paulo? Andar e viver no Espírito. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não foi o que Jesus falou para Pedro? Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu não vai ser pedra de tropeço para a minha vida, não. Porque eu preciso ir para a cruz. Sem cruz não tem vida espiritual. Sem renúncia não tem vida espiritual. E o quanto de fato a gente tem vivido essa vida no Espírito? Deus está nos levando, a comunidade Ohana, a nós pelo menos querer. Pastor Guto, eu estou muito aquém disso, mas eu quero. Eu quero começar a andar nessa vida do Espírito Santo para a minha vida. É o primeiro passo que a gente precisa dar. Porque senão a gente vai continuar perdendo de goleada para a nossa carne. A nossa carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne muitas vezes está dentro da igreja, mas querendo as coisas que ela quer. E a gente é enganado e iludido por ela. Enquanto Deus tem uma vida livre, leve, solta para a gente viver não os padrões que esse mundo quer que a gente tenha de sucesso. Às vezes você fica triste de ver o tanto sucesso nas redes sociais. Pura ilusão, gente. Deus quer que você viva o padrão do céu. Amém? Amém mesmo? Porque é só no Espírito que a gente vai se amar de verdade. Pastor, eu estou me esforçando, mas está difícil. Claro, a tua carne não vai amar. A tua carne vai querer matar. Agora, quem vai nos dar condições de amar de verdade os nossos inimigos, nem é os nossos amigos, porque amar amigo é fácil. Agora, amar o inimigo é difícil. É fruto do Espírito, não é nosso. Você já viu uma goiabeira dar maçã? Não, goiabeira vai dar goiaba. Porque é um natural, é o funcional dela. Então, se eu vivo no Espírito, eu vou frutificar no Espírito. Domingo passado, naquele tempinho, aquele friozinho, eu senti de ir lá fazer a visita para o nosso amigão e irmão François lá no hospital. Ele correria durante a semana, e vai para cá, e vai para lá, não conseguia. Eu digo, domingo à tarde eu vou lá. Aí encaixou certinho, e aí a gente disse, pastor, eu estou precisando de um colinho hoje. Eu falei, não, eu vou lá. E aí, imagina, depois do almoço, aquela cestinha, né, aquele edredomzinho. Fica aí. A minha carne não queria ir. Mas o Espírito falou, vai. Estão pensando mais do que o teu conchego aí. E aí chegamos lá, ele estava
tinha acontecido uns fatos com aquela manhã com o enfermeiro que estava lá, tratou ele mal, tratou a Vilma mal, e ele estava doido, agitado, querendo ir embora, e a gente sentou lá, conversou, mostrou essa paciência que o pastor tem. Fala alguma coisa, pastor. Aí foi se acalmando, depois a gente orou. Assim, pastor, aqui do lado tem um rapaz que está com câncer terminal, os pais estão aí, vamos ali orar com o rapaz também. Ele, vamos lá, que era o Jean, que depois veio a falecer durante a semana. Mas eu tive a oportunidade de ir lá, botar a mão na cabeça do rapaz, orar com ele, os pais. E naquela mesma semana ele descansou, né? Partiu para Jesus e com certeza hoje ele está melhor que nós, com um corpo novo, sem dor. Pastor, mas o senhor foi lá orar e ele morreu, o senhor não ora mais por mim, não. Está vendo porque muitas vezes cogita das coisas da carne? Assim foi com a avó da pastora Ruth, a gente namorava, a avó dela era uma alemoa, nunca teve, sempre forte, aí ficou naquela quando tinha uns 90 e poucos anos, né? Aquela coisinha, né? Vai, não vai, aí ficou ruinzinha de novo, chama o namorado da Ruth aí, disse que é da igreja, aí orei pela avózona lá, no outro dia ela não morreu. Descansou, tinha Jesus, era batizada, a alemoazona foi para a eternidade. Família do Teteco nunca mais me chamou pra... Chama outro, não chama o Guto. Mas nós temos que entender que nós não somos dessa terra. E que quando o Espírito faz morada em nós, gente, deixa eu te falar uma real, a gente se torna estragado para esse mundo. Você pode até tentar voltar para o pecado, voltar para a lama, vai dizer, cara, isso aqui não é mais para mim. E não é o pastor Guto ou a galera da Ohana que vai dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, isso aqui tu não pode. Não, cara. Quem vai tratar e te sarar e te fazer uma pessoa cada vez mais livre é o próprio Espírito Santo. Não sou eu que vou dizer para ti que se é pecado ou não fumar, se é pecado ou não usar droga, se é pecado ou não encher a cara. Cara, o Espírito está na tua vida. E assim como ele agiu na minha vida e continua agindo, porque tem muitas coisas que eu preciso ainda de transformação e ele está em mim para me transformar, ele vai fazer na tua vida também. E eu garanto para você que é muito melhor a gente ser guiado pelo Espírito de Deus que leva para a vida e paz do que pela nossa carne que vai nos levar para a morte. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos ama que Ele diz assim, você escolhe. Eu não posso fazer você à força viver no Espírito. Você escolhe. E é uma escolha diária, assim como a gente escolhe casar, a escolha de quem está casado é diária. Se eu não escolher estar casado, eu vou me separar. Não tem como. Agora, se eu escolho mesmo com os problemas, dificuldades, né? Enfim, não, mano, estamos juntos, estamos casados, vamos embora. Estamos até o fim. É assim com Jesus, tem que ser até o fim. Hoje o pessoal está muito raso no seu relacionamento com Cristo. O pessoal quer carne, o pessoal quer festa, o pessoal quer fogueira de São João. Não tem nada contra a fogueira de São João. Se tiver uma fogueirinha, eu estou junto também. É marshmallow. Bota lá na fogueirinha, come um açúcar a mais, um açúcar a menos, não vai fazer. Mas a gente precisa do fogo do Espírito. Jesus disse, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, para que vocês tenham fervor na fé, para que vocês tenham autoridade quando vocês orarem, vocês tenham entendimento no que vocês fazem. Não é através de fanatismo, não é através de obrigação, gente. Quando Jesus disse, cada um que quer me seguir, negue a si mesmo. Olha só que paulada. Aí o pessoal hoje quer seguir. Vai perder a vida para ganhar. E ele está falando aqui no sentido da nossa identidade. E a nossa identidade é de filho de Deus. Agora, como é que eu vou ser filho de Deus? O próprio povo judeu se gabava, né? Nossos pais comeram do pão que desceu do céu no deserto. Aí Jesus falou, pois é, comeram desse pão e morreram todo mundo no deserto.
Agora, quem comer do meu pão, porque eu sou o pão da vida, eu vou ser amassado, eu vou ser despedaçado. Jamais morrerá, mas viverá eternamente. Quando Jesus jejuou 40 dias, e o diabo apareceu para ele no deserto para tentar ele, né? Imagina, 40 dias sem comer nada, gente. Óbvio que ele estava com fome. O diabo veio com um pão quentinho. Aquele que sai da padaria 5 horas. Ó, estás com fome? Não é filho de Deus? Identidade. Ele tinha recém sido batizado nas águas. O Espírito Santo desceu sobre ele, a voz do Pai disse do céu: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Aí ele vai para o deserto, passa 40 dias, o diabo vem logo na identidade. Tu é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Pega um atalho. Ele falou: não, obrigado. Eu vou andar no Espírito, eu não vou satisfazer minha carne. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está entendendo a diferença do que é andar e viver no Espírito? Não é fácil. Não é fácil. E aí depois da visita no François, caiu um pé d'água domingo, né? Um toró, como diz o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente também fala toró, né? Toró é água seca. Lá em Londrina também é toró. E eu saí na chuva amarradão, mas, sabe, disse, missão cumprida. Eu mortifiquei a minha carne. Não fiz a minha vontade. Eu fiz a vontade de Deus, que era abençoar outras pessoas, levar aquilo que Deus tem nos dado de graça. E detalhe, com quase o tanque de gasolina no cheirinho. E agora, falo com o tesoureiro para me arrumar mais uma gastrol. Não, te vira, pastor, vai na fé, ora. Graças a Deus deu para ir para voltar para casa. Que Deus cuida. Amém? Então, será que a gente está disposto a ir para a cruz, gente? Porque Jesus foi. E olha que a cruz estava pesada, que ele teve ajuda para levar até lá em cima do Gólgota. Esqueci o nome do cara lá, mas tem o nome do cara lá. Pô, você me ajuda aí, que eu estou ficando velho, estou esquecendo o nome do pessoal. Esqueço o nome de você, não vou esquecer o nome do cara que levou a cruz de Jesus lá em cima. Sirineu. O Sirineu. E antes de levar, ele suou sangue, gente. Ele foi espremido no Getsêmani. Por isso que Getsêmani significa lugar de prensa. Era Monte das Oliveiras, onde a azeitona era espremida para fazer o óleo, o azeite. Jesus foi espremido ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que ele ia cravar no corpo dele os meus pecados. E que Deus ia virar as costas para ele. Eles que sempre foram um, iam ter que se separar. Por isso que houve trevas. Porque naquele momento, Jesus nem chamou ele de pai. Ele que sempre chamou Jesus de pai. Você pode olhar a Bíblia toda. Só no Novo Testamento tem a palavra Abba. Uma palavra mais antiga, aramaica. Não é nem hebraica, é aramaica. Abba, que significa paizinho. O meu pai. Mas lá na cruz, ele não disse Abba. Ele disse: Deus meu, por que tu me desamparou? Por que que tu me deixou sozinho aqui na cruz? Porque ali Jesus estava levando o juízo, o castigo. Por isso eu não creio, eu vejo muita gente falando da tragédia na Venezuela. Juízo de Deus, povo idólatra, povo pecador. E o Brasil que se arrependa porque vai vir aí. Sempre tem os profetas do caos. Então quer dizer, o que Jesus fez por nós na cruz não valeu o juízo? João 3, 16, 17, eu vou encerrar para a gente orar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, que tinha o gênero do Pai, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Olha o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo, as pessoas, fosse salvo por ele. Por isso que as pessoas têm tanto medo de Deus, porque acham que Deus é que bota câncer, Deus é que coloca tragédia, Deus é que arrebenta as pessoas, Deus pesa a mão, Deus dá castigo. E onde é que está a cruz nisso tudo, gente? Isso é o discurso de religioso. Isso é o discurso de Pedro dizendo, não, Jesus, tu não vai para a cruz, não. Deixa que nós vamos resolver isso aí. E aí pinta um Deus que não é Deus. Ah, mas Deus é juízo, pastor. Amém. Vai chegar esse tempo. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo da graça. É o tempo do favor, é o tempo do Espírito sendo derramado sobre toda a carne. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Perdendo tempo? Ou remindo o tempo e aproveitando o tempo que Deus nos deu para viver esse tempo? Ó, o pastor filosofou. Até me perdi de tanto tempo. O mais importante é você aproveitar esse tempo presente para se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Efésios 5,18, pessoal do louvor. Isso, bem na hora. Obrigado, Frank. Isso aí é coisa da pastora Ruth, né? O Frank, quando for... Tá na hora, chega. Efésios 5,18. E não vos embriagueis, não fiquem bêbados com vinho, no qual há dissolução, confusão, contenda, tragédia, morte. Porque quando eu me encho a cara de vinho, eu estou inclinado para a minha carne. E quem se inclina para a carne dá para a morte. Mas enchei-vos do Espírito Santo, letra maiúscula. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só vive isso, gente, se formos movidos e guiados pelo Espírito. Senão a gente vai viver preocupado, ansioso, cheio de ira, cheio de raiva. Hoje em dia eu tenho percebido muito a famosa intolerância, como as pessoas não têm mais empatia, as pessoas não têm mais... Antigamente era, meu pavio está curto, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais pavio. Não tem mais pavio, não tem mais paciência, já querem arrebentar e cair na carne. Pessoas morrem por causa de uma briga de trânsito. Essa semana, não sei se vocês viram, uma estudante de medicina, né? Eu nem sei onde é que é aquela cidade lá. Uma briga de vizinha, ela pegou o carro dela e tirou em cima do vizinho, um senhorzinho de idade, o velhinho morreu. Ela surtada, foi para dentro da cadeia, ela dava com a testa na grade assim. Pá! Estudante de medicina, gente. Que loucura! Obras da carne. As pessoas ficam igual ao animal. Às vezes o animal ainda é melhor do que muito bicho homem. Mas Deus ama tanto o bicho homem que disse, eu tenho que te salvar. E eu vou encerrar dizendo para você que o nosso maior inimigo não é o diabo. Não, pastor, mas e a batalha espiritual? O maior inimigo é a gente mesmo. O diabo, deixa eu falar para você, ele foi exposto à vergonha lá na cruz. Jesus morreu pelado. Às vezes a gente vê na católica ele com um paninho, né? Para tapar a parte íntima. Não, Jesus foi exposto à vergonha. Ele foi crucificado pelado, nu, arrebentado. Para ser exposto toda a vergonha da humanidade lá. Era a condição do pecado. E ali o diabo achou que tinha vencido. E ali foi o grande trunfo de Deus, porque arrebentou, pisou.
Já tinha falado lá no Jardim do Éden, né? Ó, tu vai ferir o pé dele, mas ele vai te esmagar a cabeça. Então, deixa eu te falar uma verdade bíblica. Jesus já venceu Satanás e os seus demônios. Sabe quando alguém que se manifesta aqui com demônio, a gente chama para chamar e expulsar? As crianças, a galera do Kids lá com a tia Lili e a turma do departamento, chama as crianças para expulsar demônio aí, porque isso aí nós não vamos nem perder tempo. E já foram derrotados, gente. Agora o teu maior inimigo é você mesmo. É você, a tua carne que você tem que vencer. É os teus desejos, são os teus medos, são as tuas noias, as tuas paranoias. Leva para a cruz. Para viver essa vida espiritual que Deus tem para ti. Porque quem se inclina para as coisas do Espírito tem vida e paz. Mas tem problema, pastor? Tem. Diga para o teu irmão, tem cruz. Mas tem Espírito. Fique de pé, eu quero orar com você. He sent his son to save us.